especialista em direito constitucional, Dr. César Wolff, que está com a gente. Oi, doutor, bom dia, obrigado pela participação aqui na Itaberá. Jorge, bom dia, eu que agradeço aí o convite para a gente conversar sobre temas que tocam o nosso país. E como, né, doutor? Como tocam, né? Hoje para falar sobre o vazamento de áudios que colocam em dúvida algumas ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O senhor tem acompanhado isso, doutor? E que análise o senhor faz dessas denúncias ou desses áudios divulgados pelo jornal A Folha de São Paulo? É um desastre, né, para o sistema de justiça quando um juiz se revela parcial. Isso é um desastre. É claro que ainda tem que se apurar, a OAB pede a apuração, pede acesso integral a esse processo para entender como é que foram dadas essas ordens, em que contexto, enfim. Mas os áudios, eles falam por si, né? A gente pode investigar, pode apurar, ouvir as pessoas, mas a divulgação, ela, vamos dizer assim, reduz muito a credibilidade. E é uma pena, Jorge, porque a justiça é um sistema muito complexo, né? Começa com a polícia, com o sistema de segurança, depois tem os assistentes sociais, os oficiais de justiça, tem os magistrados, os advogados, os promotores, as várias instâncias. E esse comportamento de ministro do Supremo no topo dessa pirâmide da justiça prejudica todo o sistema, né? Porque o exemplo tem que estar lá em cima e um magistrado não pode, vamos dizer assim, organizar o processo de uma forma que aquele processo valide uma intenção de favorecer um ou outro lado de um processo. É muito triste. Na visão do senhor, isso reflete em todo o sistema, então, por exemplo, mesmo que essa situação se volte a um determinado ministro do STF, replica nos demais e daí para baixo também. Sim, prejudica todos nós. É o descrédito geral, né, doutor? Por quê, Jorge? E eu acho que a gente tem que ser bem claro com a população. Porque o último refúgio dos injustiçados sempre foi a justiça. Sempre foi a justiça. Onde é que vai se reparar um caso de injustiça? Qualquer um. Pode ser uma briga de vizinhos, um processo penal, um processo de corrupção. Onde é que é? Onde é que é o refúgio? O problema é que a gente corre quando a gente está sendo injustiçado. Por que o nome é justiça? Agora, se a justiça se envolve com a política, se ela toma partido, toma lado, né? Ninguém quer ser julgado pelo seu algoz. Né? Essa é uma função difícil, dura, importante e necessária, mas é do Ministério Público. É do Ministério Público quem foi fazer a carreira do Ministério Público. É muito difícil acusar um ser humano, acusar os outros e perseguir uma pena de prisão, por exemplo, que é uma pena que cerceia a liberdade das pessoas, mas é necessário para ter ordem, para ter organização. Mas isso é o promotor. Agora, quando o ex-promotor vira ministro do Supremo e não consegue fazer essa travessia, como dizia o ministro Marco Aurélio, né? Juiz não condena, juiz julga. Quer dizer, condena, absolve, conforme for o caso. Então, realmente, se por alguma razão a população, nós todos, perdermos, né? No futuro estou falando, não perdemos ainda, mas perdermos a fé na justiça, aí acabou. Aí você não tem mais democracia. E essas pessoas falam tanto em salvar a democracia, mas elas atrapalham, elas atravessam, elas rasgam os ritos, né? E é difícil acreditar nesse discurso, que é um discurso bonito, mas a prática parece que é uma prática de caçar a qualquer custo. Caçaram muito rápido, por exemplo, os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não que ele não tenha que responder, não que ele não tenha atravessado um pouco a linha amarela, talvez tenha, e talvez seja o caso. Mas foram com muita sede ao pote, né? E isso desacredita nosso sistema de justiça. Mas especialmente, aí vamos fazer o recorte, quando ele toca com a política, né? Quando está lá em Brasília, nos altos interesses dos que governam. Pois então, a impressão que dá é que o STF está politizado, doutor.
essa impressão que passa, né? Já se tinha essa impressão, mas parecia até, Jorge, um chororô ali daqueles que perderam a eleição, né? Mas quando você vê um áudio desse, de um ministro de Suprema Corte, organizando ali a prova, né? Refazendo, de modo a dar ares de legalidade, não é bom, né? Na verdade é bem ruim, bem ruim. E até porque o ministro Supremo, repito, ele é um exemplo para todo o sistema de justiça, para todos nós. Olha, nós passamos uma faculdade de Direito, Jorge, estudando as decisões do Supremo, porque são essas decisões que, no dia a dia do caso aqui de Blumenau, de Indaial, Pomerode, que a gente vai aplicar. A gente sempre invoca aquilo que ele decide em Brasília. Por isso que, às vezes, o cidadão pensa, poxa, mas como é que isso toca no meu dia a dia? Toca porque os juízes aqui de Blumenau, os promotores, os advogados, a gente, quando escreve, quando a gente defende, quando a gente argumenta, a gente se forma para isso, para fazer um bom debate jurídico, a gente usa sempre as decisões, né, aquilo que se produz lá em cima, lá no Supremo. Porque quando decide o Supremo, isso vale de cima e embaixo, Brasil afora. Aí você pega um ministro desse, que parece que não tem muito cuidado, né, na formação das suas decisões, quer dizer, trocando o WhatsApp com o assessor, né, ele parece que escolhendo quem serão os réus na jurisdição dele. Então eu acho que, Jorge, isso aqui nós temos que nos unir. Nós advogados, a OAB, né, acho que a OAB ficou um pouco silente, tentou fazer de conta que não queria se envolver em questões de política nacional. Eu acho que a OAB agora acordou. Eu vi uma nota hoje do Conselho Federal da OAB, da OAB de Santa Catarina, parece que acordou, né? Eu acho que os magistrados, eles têm associações importantes, fortes, né? Eu acho que os magistrados também têm que se organizar, porque 99,9% dos magistrados fazem um trabalho sério, imparcial, dedicado. E aí parece que Brasília as coisas se confundem um pouco, viu, Jorge? Então eu acho que todos nós aí do sistema de justiça, nós precisamos trazer isso ao Brasil, né? Se fala tudo em democracia, que é segurança jurídica, né? É que ganhar o que tem razão, perder o que não tem, né? E nada fora disso. Doutor, ontem, aliás, antes de ontem, né, com a divulgação desses áudios, houve uma correria de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Queria que o senhor explicasse para a gente, né, se cabe esse tipo de processo, quem pode derrubar um ministro do STF, como é que funciona essa hierarquia, e como é que pode ser feito um processo, se é cabível ou não, né, um processo como esse? Ele é cabível, né? A gente entende por que eles fazem esse pedido. Sabe por quê, Jorge, ouvintes? Porque não existe outra forma de controle de uma decisão ou da atuação do ministro Supremo. Os juízes, em geral, os magistrados, os promotores, e nós advogados, nós estamos sob o órgão de fiscalização, né? Nós da OAB, nós temos Conselho de Ética Profissional, os magistrados têm as chamadas corregedorias, assim também como os delegados, como os promotores. No limite, se for o Poder Judiciário, tem o Conselho Nacional de Justiça. Mas quando criaram o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo deu uma decisão dizendo o seguinte: olha, eles podem corrigir e controlar toda a magistratura nacional, mas não os ministros supremos. Quer dizer, no Supremo, Jorge, para você ter uma ideia, uma ação tão tradicional, tão importante, chamada habeas corpus, que é quando tem problema de liberdade, de prisão, de ir e vir, que todo juiz responde, né, as partes que se acham violadas no direito entram com essa ação. Uma ação, esse nome é um nome do latim, né, habeas corpus, mas ela é muito conhecida, uma ação muito importante. O ministro Supremo não responde a ação de habeas corpus, porque entende que eles não cometem ilegalidade. Então, não há outra forma de buscar uma eventual responsabilização do ministro Supremo, senão por um processo de impedimento. Esse processo é um processo político, com base constitucional, que é uma norma jurídica, e tem que ser, né, se for admitido a instauração pelo Senado Federal, e é processado no Parlamento. Então, não acredito, sinceramente, nós não temos nada na história de processo de impedimento
aberto contra o ministro Supremo. É muito difícil, né? Haveria uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra política, né? E botaria dois poderes da República, o Parlamento, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, contra todos os 11 ministros supremos. Eu acho, sabe, Jorge, eu acho muito improvável. Eu acho que essas questões que vazaram e que, segundo eu li na Folha de São Paulo, que é o jornal que divulgou, através que seria isso fonte de uma outra fonte, ainda viram mais, diz a Folha que ainda, isso é só o começo, né? Parece que sim, né? Dizem, né? Não sei se vão mesmo, mas parece que viria mais. Eu acho que abre uma crise grande, né? E eu espero que dessa crise, eu não sei se para o passado se consegue rever alguma coisa, mas que para o futuro a gente melhore, né? Eu acho que há muito tempo o Congresso discute, por exemplo, impedir que o ministro do Supremo dê decisões isoladas, chamadas monocráticas, exatamente por causa disso, né? Porque o ministro do Supremo também é um ser humano, é falível, e se as decisões forem colegiadas, então a gente tem menos margem para erro, né? Para essas questões assim, que são questões pessoais. Eu acho que isso levará, talvez, a uma nova reforma do Judiciário, focada no Supremo Tribunal Federal. Se discute, sabe, Jorge, até mandato, né? 12 anos, né? Na Europa é muito comum 9, 11, 12 anos para ministro Supremo. E não, como no Brasil, que passa 20, 30, 35 anos no ministro Supremo, ao ponto de realmente achar que pode mais do que a Constituição permite. Doutor, outra questão. Nos últimos anos, doutor, o brasileiro perdeu a confiança e o respeito aos poderes executivo, legislativo, judiciário e também na imprensa, né, considerado o quarto poder. Qual é o risco que uma nação corre quando já não acredita mais em nada, doutor? Jorge, nós somos de uma época, eu e você, que o Brasil tinha 2% de população, por exemplo, com nível superior. Naquela época, Jorge, estou falando há 30 anos, quando nós começamos aí, quando nós saímos do ensino médio, que hoje é ensino médio, Jorge. Na Argentina já tinha 13%, 14% da população com nível superior. Eu acho que o povo brasileiro não é mais aquela massa de manobra que foi no final do regime, né, da década ali de 80, quando a gente redemocratizou. Eu acho que o povo brasileiro hoje é um povo instruído, o Brasil é uma potência econômica, a internet veio para democratizar o acesso à informação, e quem não se reinventar, e quem achar que aquelas práticas de 30, 40 anos atrás ainda tem eco na sociedade, está enganado, não tem. O meu medo não é o descrédito, né? Porque o descrédito passa pela revisão, pela crítica, né? O meu medo é quando o desinteresse. Esse seria. E me parece que isso foi esse meu medo. Tanto que eu sempre conversei com você aqui na rádio, né, dizendo que eu achava que as pessoas deviam todo mundo fazer parte de um partido político, né, se envolver na política, porque não há nada fora da política. E eu não tenho mais esse medo. Eu acho que as redes sociais, hoje todo mundo se expressa, né? Todo mundo dá opinião, todo mundo sabe o que está acontecendo por mais de uma fonte, porque antes era uma fonte só, era o Jornal Nacional, né? Aqui em Blumenau era o Jornal de Santa Catarina, o que saía no Santa saía, o que não saía não existia, né? E claro, Blumenau tradicionalmente tem rádios muito fortes, né, Jorge? A gente salvo engano meu, a primeira rádio do estado foi em Blumenau, né, Jorge? A rádio sempre democratizou muito, tanto que a rádio não passa por essa crise. Certo. Quando falar crise da imprensa, essa não passa pela rádio, né, Jorge? Então eu não sou catacrista, não. Eu acho que está melhor agora, com as pessoas criticando, se manifestando, e ainda que passe isso por um descrédito dos poderes e da grande mídia, que é o que você fala, né, do que quando era diferente, quando as pessoas simplesmente se comportavam aqui no Brasil como massa de manobra. Tá certo. Dr. César Wolff, muito obrigado pela participação do senhor e continuamos acompanhando, né, o surgimento de novas revelações.
Verdade, Jorge, verdade. Aqui no Brasil, de tédio, a gente não morre, né? É verdade. Tá certo. Um abraço. Um abraço para o senhor, ótimo final de semana. Dr. César Wolff, advogado do direito constitucionalista, falando aqui com a gente sobre essa questão da Folha de São Paulo e as revelações de áudios do ministro do STF, Alexandre de Moraes.